Olá, pessoal! Estamos de volta com o curso de Java. Na aula de hoje, nós vamos aprender como formatar números utilizando a classe NumberFormat. No Java, nós podemos utilizar algumas classes para poder formatar números. Na aula de hoje, nós vamos aprender a classe NumberFormat. Na próxima aula, nós vamos aprender sobre a Decimal Format. A NumberFormat, geralmente, nós utilizamos quando nós queremos formatar números, só que a gente não tem tanta necessidade assim da precisão decimal. E quando a gente trabalha mais com a parte de moedas, onde a precisão decimal é importante, a gente vai utilizar a Decimal Format, mas a Decimal Format somente na próxima aula. Quando a gente trabalha com números e moedas, a formatação vai depender também de cada país. Então, por exemplo, no Brasil, quando a gente vai colocar o número 1000, geralmente nós vamos utilizar o ponto como separador dos milhares. Então, por exemplo, 1000. Então, vai ser 1.000. Caso a gente queira colocar alguma casa decimal, nós vamos colocar aqui vírgula e passar a casa decimal. Então, isso aqui seria mais ou menos no Brasil. Nos Estados Unidos, por exemplo, é o contrário. Então, quando a gente coloca o número 1000, nós vamos utilizar a vírgula para poder separar a casa dos milhares, então 1,000, e o ponto para poder separar as casas decimais. Então, é um pouco diferente, dependendo da aplicação. Se você mostra dessa forma assim para uma aplicação que vai ser usada nos Estados Unidos, por exemplo, ou mostra dessa forma assim em uma aplicação que vai ser utilizada no Brasil, pode confundir um pouco o usuário. Então, é por isso que é importante a gente sempre formatar de acordo com o local que vai ser utilizado. Vamos então ver um exemplo para a gente poder ver isso na prática. Vou criar aqui um locale EN de inglês. Essa classe locale a gente também precisa importar do Java Util, então EN, que vai ser o new locale. Eu vou criar esse locale aqui, vou chamar de EN para utilizar o padrão americano e vou passar aqui, por exemplo, United States, que vai ser os Estados Unidos. Essa segunda parte é apenas uma descrição. Em seguida, eu vou pegar uma instância do NumberFormat. O NumberFormat também é do java.text, geralmente a parte de o Simple Date Format, né? Todas essas classes de formatação fazem parte do pacote java.text. E aqui eu vou botar um NF de NumberFormat e vou pegar o NumberFormat de acordo com o locale, de acordo com o local da aplicação. Vou passar o getInstance passando o locale, que nesse caso é o locale em inglês. Aqui eu vou criar uma string e nós vamos formatar um número. Então, por exemplo, nf.format, e aqui nós temos as opções de passar um double, um long e etc. Então, por exemplo, 100.99, 100,99, 100 inteiros e 99 de casas decimais. E em seguida, eu vou fazer um sysout desse número para a gente poder ver qual que é a saída. Como nós estamos utilizando o locale em inglês, vai ser 100.99. No caso, em português, a gente gostaria que fosse 100,99. Vamos, então, criar um locale novo, vou chamar de BR, um novo locale. Nesse caso, o locale, eu vou colocar o PT de português. Se vocês quiserem, pode passar aqui o Brasil, com Z, no caso, né, já que o Java está em inglês. E nós vamos fazer a mesma coisa novamente. Nós vamos copiar aqui em cima, vou reutilizar a variável NumberFormat. Então, nós vamos pegar a instância do NumberFormat, só que para esse locale. E, novamente, nós vamos formatar o 100.99 e vamos fazer um sysout também. Executando, aqui vocês podem ver que com o locale em inglês 100.99, com o locale em português 100,99. Uma outra coisa que existe também no NumberFormat é a parte de moeda. E lembrando que se você não precisa de tanta precisão com as casas decimais, você pode utilizar o NumberFormat. Caso você precise de precisão das casas decimais, aí a gente utiliza o Decimal Format, que vai ser o assunto da próxima aula. Então, vou pegar aqui um outro NumberFormat, novamente. Vou botar aqui moeda e nós vamos pegar o NumberFormat.getCurrencyInstance. Então, você pode obter tanta instância de acordo com o locale local do computador, ou se você quiser passar o locale, você também pode especificar aqui. Nesse caso, eu vou pegar primeiro do inglês e depois a gente faz a mesma coisa do português. Então, aqui eu vou botar um valor. Nós vamos pegar a moeda. Nós vamos fazer bem similar ao que nós fizemos aqui em cima. E nós vamos formatar. Então, aqui novamente eu vou pegar o número 100.99 para a gente verificar isso e fazer um sysout desse valor.
Se a gente executar, como é a moeda, nesse caso, aqui o Java ele vai mostrar também o símbolo da moeda. Em instância do EE United States, a gente não tem uma moeda assim setada, teria que pegar uma instância do locale utilizando o código correto. Mas o Java, só de passar o EN ou o PT já entende. E esse símbolo aqui seria o símbolo da moeda. Nós também podemos pegar a instância da classe Currency, que faz parte do pacote Java Utils também, que é para ajudar a gente a trabalhar com essa parte de moeda. Então, vou botar aqui currency e nós vamos pegar a moeda .getCurrency. Então, nós vamos conseguir pegar o objeto de moeda a partir do objeto de number format. E se a gente fizer aqui um system out desse currency, só para a gente ver o que está sendo impresso, na verdade, não tem nada aqui setado. Agora, se eu passar aqui o locale.getDefault, que é o padrão que está aqui setado na máquina, se a gente executar novamente, vocês vão ver que, para ter um locale exato, apesar do Java aceitar esse EN United States, o EN é um código que é aceitado pelo Java. Porém, quando a gente pega tanto o código mais a localização, é que o Java vai conseguir ser mais preciso. No caso do locale.getDefault, vai pegar qual que é o locale que está setado no sistema operacional que eu estou utilizando. Nesse caso, nós vimos na aula passada, que é o inglês BR, ou seja, está setado com dados do Brasil. Aqui agora nós já temos o R cifrão de real e a moeda que seria o BRL também. Então, acaba ajudando. Além de números e moedas, a gente também pode trabalhar com porcentagens no Java utilizando a classe number format. Para isso, eu vou pegar o number format novamente, vou botar aqui um % de porcentagem, number format. Aqui a gente consegue pegar o getPercentageInstance. Se pegar o getPercentageInstance, nós vamos utilizar o locale padrão, que seria a mesma coisa que nós fazemos aqui em cima, o locale.getDefault, ou então você também pode passar um locale. Eu vou pegar o padrão para a gente ver qual que vai ser o resultado. Vou colocar aqui uma string porcentagem. E eu vou pegar aqui um %.format, nós vamos formatar um número. Nesse caso, eu vou pegar um 99.98 para a gente ver o que é que vai dar. Aqui eu vou fazer um sysout da variável porcentagem. E aqui, se vocês quiserem, pode colocar mais casas decimais também, não tem problema. Executando, a gente vai ver que a porcentagem é 9,9999%. Ou seja, nós vamos transformar esse número aqui em porcentagem. Quando a gente trabalha com porcentagem, a gente está sempre dividindo ali por 100, né? Que é para calcular o porcento. Outras coisas que nós podemos fazer também com uma instância da classe number format, então eu vou pegar aqui esse %.set. Você também pode configurar a moeda manualmente, caso você não queira pegar a instância, mas passar uma instância da classe currency. E aqui nós temos o set maximum e o set minimum do fraction digits, ou seja, das casas decimais e das casas inteiras também. Então, se você quer, por exemplo, que o número de casas inteiras seja sempre 4, então o máximo que você pode passar, deixa eu pegar aqui o set maximum integer digits, vai ser 4. Então, o máximo de casas inteiras que você pode ter é 4. E da mesma forma, você também pode setar o mínimo. Então, aqui, mínimo vai ser 3, então vai ser 3 e 4. A mesma coisa para as casas decimais. Então, %.set maximum fraction digits. Então, o máximo que vai ter é 2 e o mínimo que vai ter, %.set minimum, vai ser 1. Então, quando o número é 0.0 ou 0.00, nesse caso vai ser sempre 0.0, porque o Java vai acabar arredondando. Então, vou fazer aqui novamente eu vou formatar o número novamente e nós vamos ver a saída do número para ver o que dá. Aqui, como vocês podem ver agora, a gente tem um mínimo de casas decimais e a gente pode colocar o máximo também. E o mínimo de números inteiros são de 3 casas também. Se você quiser colocar aqui máximo 7 e o mínimo 5 também, a gente pode executar. E os números que estiverem faltando para completar o mínimo, no caso, o Java adiciona 0 na esquerda para deixar o número formatado da maneira que for necessária. Uma outra coisa que nós podemos fazer também é a parte de arredondamento.
Então, eu vou pegar aqui um number, vou pegar a variável que eu coloquei lá em cima, que é o NF, vou pegar o number format, ponto getInstance, vou pegar o que está local mesmo também. Para setar o arredondamento, a gente pode fazer isso através do método setRoundMode, e aqui a gente passa uma instância do roundMode, na verdade não é uma instância, porque o roundMode, na verdade, é um enumerador. E aqui no enumerador nós temos várias opções, e a própria documentação mostra para a gente os exemplos. Então, por exemplo, o ceiling, ele sempre vai arredondar para cima, o down vai sempre arredondar para baixo, o floor, ele sempre vai arredondar para o número inteiro, então não importa as casas decimais, então as casas decimais são ignoradas. O half down até ponto 5 é arredondado para baixo, e a partir do ponto 6 é arredondado para cima. Enfim, a gente pode verificar sempre os exemplos aqui e escolher a opção necessária para a nossa aplicação. E outra coisa que nós podemos fazer aqui também, como a gente colocou ali em cima, é setar o máximo de dígitos fracionários. Então, eu vou colocar como 0. Aqui, só para deixar claro também, eu vou deixar como o mínimo, como 0. Desse jeito, nós também não temos nenhuma casa decimal. Então, aqui fazer um sysout, nós vamos pegar e formatar, por exemplo, 99.50. Executando, a gente vai ter 99 sem casa decimal, sem nada, e o Java vai arredondar. Se vocês quiserem fazer aqui o up, sempre para up, então 99.5. Fazendo isso, a gente tem aqui o 100. Caso você não configure a parte de casas decimais, nesse caso o Java não vai fazer arredondamento. Somente se você configurar as casas decimais aqui, é que essa parte de arredondamento funciona. E a última parte dessa aula é que, nesses exemplos, nós sempre utilizamos o método format para poder formatar, só que a gente também pode parsear. Então, vou botar aqui, ó, um num3. Nós podemos pegar um number format e parsear. E é claro que isso aqui pode dar exceção em tempo de runtime, porque aqui o Java vai tentar ler uma string e vai tentar transformar essa string em um número de acordo com as informações que estão no number format. Então, por exemplo, aqui, ó, 100.00. E aqui está reclamando porque nós precisamos ou de um throw ou de um try catch. Eu vou jogar essa exceção para frente mesmo, então se der, o programa vai ter aqui o stack trace. Então, executando isso daqui, eu vou pegar aqui um sysout, pegar um num3 e pegar o int value. Estou interessada apenas na parte inteira desse número. Se a gente executar, vai estar ok. Agora, se eu passar a vírgula aqui, se vocês forem ver agora, aqui está como 10.000, isso é por causa do bloqueio que está aqui no meu computador. Então, no computador de vocês, o bloqueio pode estar diferente, pode dar um resultado diferente. Então, como eu mostrei aqui em cima, em alguns locais vai entender a vírgula como separador de milhares e o ponto como separador de casas decimais. Então, aqui, se eu utilizar a vírgula no meu computador, vai entender como 10.000, e se eu colocar um ponto, vai entender esse 00 como casa decimal, e no caso, vai ter como saída aqui apenas 100. Por isso que é importante a gente sempre configurar o bloqueio corretamente para que o resultado seja o resultado que nós estamos esperando do programa. Por hoje é só. Lembrando, como sempre, que todo o código-fonte está disponível no GitHub. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais essa aula. Eu vou ficar esperando pelo feedback de vocês. E, por favor, não esqueçam de deixar um joinha aqui no YouTube para poder ajudar com a divulgação do curso. Até a próxima!